todas muito bem-vindas. Hoje, conforme combinado, a gente vai falar sobre como ter esse autocuidado, né? O que é esse autocuidado? Por que a gente tem essa confusão entre um autocuidado que ele é real e o autocuidado que ele é imposto aí, né? Pelas mídias, pelas redes sociais, e a gente acaba se confundindo e colocando mais uma coisa ali na nossa listinha para bater o checklist, a meta do dia. E é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês. A gente fala aqui mais sobre o feminino, a gente fala aqui sobre nutrição, sobre como nutrir não só o seu corpo, mas a sua alma, a sua essência, trazendo aí a nossa vida mais leve, né? O nosso processo, a gente sabe que esse processo de autoconhecimento, esse processo de autocuidado, ele não é fácil, mas ele pode se tornar mais leve. E é isso que eu ensino aqui às minhas pacientes e alunas, e vocês que estão aqui no Instagram, que estão aqui no YouTube também. Então, é isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês. E vou começar com uma reflexão. Você realmente cuida de si ou apenas sobrevive todos os dias? Se você está no grupo motivacional, você já recebe aqueles áudios diários que eu mando ali, né, para vocês, fazendo várias reflexões, trazendo mais sobre o feminino, sobre a nutrição, sobre esse cuidado com a espiritualidade, com vocês mesmas. E eu deixo aqui essa pergunta. Será que realmente nós mulheres, né, que estamos nesse lugar de, né, sermos cobradas por esse autocuidado, né, de tanto a parte física quanto a parte mental, espiritual, como estar bem, né, todos os dias? Será que realmente estamos cuidando de nós mesmas ou apenas sobrevivendo? Ou apenas sendo mais uma lista para seguir, para dar check todos os dias? Isso não é autocuidado, né? É importante a gente entender que tem uma base de um autocuidado saudável, né? Que isso sim vai trazer uma autoestima verdadeira e um equilíbrio. Essa busca pelo equilíbrio é que faz toda a diferença. Então, seja bem-vinda, Ellen. Seja muito bem-vinda. Então, a gente vai entender tudo isso. Seja bem-vinda, Mupetes. Então, a gente vai entender, né, sobre esse autocuidado de verdade. Será que a gente está no autocuidado que ele é romantizado? Ou eu estou no autocuidado que ele é real? Essa confusão a gente acaba fazendo muitas vezes. E eu quero que vocês compartilhem aqui comigo, né, o que realmente está passando aí na vida de vocês. Para que vocês entendam se realmente eu estou tendo um autocuidado ou eu só estou tendo mais uma lista, né, igual um hobby. A maioria das mulheres não tem hobby. Ela pega algo ali que no começo ela até gosta de fazer, daqui a pouco se torna uma tarefa, depois se tornou às vezes um trabalho, mas aquilo não é mais hobby. O hobby é aquilo que vai tirar você daquele ambiente, daquela sensação de tarefas, é o que vai te ser a válvula de escape para você realmente relaxar, para você realmente poder desanuviar, sair dos seus problemas. Para o homem isso acaba sendo mais fácil, para a mulher é muito mais difícil, porque a gente coloca tudo como tarefa. Então é importante a gente ter esse lugar. Quantas mulheres que você conhece que também passam por isso? Já curte, já compartilha aqui para que chegue até mais mulheres, né? Quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês compartilham, chega para mais mulheres que também precisam aprender tudo isso. O autocuidado romantizado é o quê? É aquele que ele foi embelezado pelas redes sociais. Fala muito de autocuidado como se fosse tomar um banho de espuma. Quantas pessoas aqui têm a banheira para tomar um banho de espuma? Só ao acender as velas aromáticas, por exemplo, ou fazer as unhas, fazer um skincare, comprar algo novo, tirar um dia off com a Netflix. Isso realmente faz parte do autocuidado? Isso realmente abastece você? Isso realmente te recarrega as suas baterias? Ele sim faz parte de um autocuidado, se você gosta, se isso para você traz essa sensação de recarregar suas baterias, mas peraí, isso é essencial? Isso realmente é a sua essência ou é só mais uma coisa que nós aprendemos a fazer, principalmente depois das redes sociais? Entende que isso aqui está muito na superfície? Que a gente não está, de fato, ali olhando para a sua essência, reabastecendo você. Aquele exemplo que eu sempre dou da taça do copo, né? Meio cheio, meio vazio, que nós temos que transbordar.
Isso está fazendo você transbordar? Bem-vinda, Érica. Bem-vinda, Ana. Pois é, não está fazendo você transbordar. E aí? O que eu faço com isso, Vanessa? O que eu faço para recarregar as minhas baterias? A gente vai para um autocuidado real. O que é o autocuidado real? Então, se esses autocuidados que a gente vê muito na internet, eles são somente superficiais. Autocuidado real é aquele em que você muitas vezes não é bonito de se postar, não é instagramável, né? Mas é dizer não, mesmo que for desconfortável. Por que você vai dizer sim para uma pessoa se você não quer fazer aquilo? Só para agradar? Só para pertencer? Quanto a gente fala aqui de pertencimento, não é mesmo? E lá dentro, por dentro, você não está feliz. Aí, ó, quantas pessoas se identificando, né? Colocando, eu entendo o que é isso. A gente acaba se colocando nesse lugar. Se colocando num lugar de que eu não posso dizer não, eu não posso desagradar o outro, mas eu estou sempre meio desagradando. A gente acaba se afastando de pessoas que drenam a nossa energia quando a gente tem um autocuidado real. Por quê? Porque eu me conheço, porque eu conheço as pessoas, eu conheço os lugares, eu começo a entender os lugares que me fazem bem, os lugares que me fazem mal, as pessoas que recarregam as minhas energias, as pessoas que estão sugando, drenando as minhas energias. Quantas pessoas você tem à sua volta, seja no seu ambiente de trabalho, seja amiga, seja um colega, seja a sua família, que estão drenando a sua energia? E você se mantém ali. Você se mantém ali por quê? Para pertencer? Para não ficar sozinha? Vale a pena realmente estar nesse lugar? É tudo isso que a gente tem que pensar. É tudo isso que a gente tem que analisar e entender que isso sim é um autocuidado real. Porque ali é só sobre você. Se não te faz bem, por que você se permite? Por que você se permite estar nessas relações, estar nesses ambientes? Aqui, ó, no YouTube tem tia, tem primo, às vezes mãe, irmãos, trabalho. Pois é. E a gente vai se permitindo, vai se colocando nesse lugar. A gente não precisa. O autocuidado é sempre o olhar para dentro, olhar para cima, sagrado. Não estamos falando aqui sobre religiosidade, a gente está falando aqui sobre o sagrado, sobre espiritualidade, sobre o que você acredita. Comer bem, mesmo sem vontade. A gente cria uma ilusão, uma expectativa, eu estava falando sobre isso e falo sempre com as minhas pacientes e alunas, dessa questão de que se idealiza muito, ainda mais agora com redes sociais, de que fazer exercício é lindo e maravilhoso, as pessoas fazem por um prazer imenso. Comer saudável é a coisa mais gostosa do mundo. E é mesmo? É de verdade? Todas as vezes? Gente, não. Mas eu sei a consequência que isso me traz, eu sei o resultado que isso me traz. Isso faz com que eu persista, isso faz com que eu continue, que eu conquiste o que eu quero. Mas não é sempre gostoso. Dizer para vocês que comer um prato de salada vai ser a mesma coisa que comer batata frita, que comer sorvete, um chocolate, é uma venda de produto, mas que não é real. Não é sobre isso que a gente fala aqui, não é sobre isso que eu trabalho com vocês. É sim sobre você se entender, você entender sua mentalidade, você mudar a sua mentalidade com relação a você, as pessoas, a comida. Quantas das minhas pacientes chegam com questões de, eu não consigo comer legumes e verduras, eu não consigo comer saudável, não consigo. E daqui a pouco tá, nossa, eu sinto falta, eu tô gostando, eu tô até fazendo preparações, eu vou no restaurante, eu escolho mais verduras e legumes, por quê? Porque você entende que está se nutrindo, você entende que isso faz bem para você e não se torna mais uma obrigação. Mas dizer que é gostoso, ou tão gostoso quanto comer uma batata frita, tomar um sorvete, comer um chocolate, não é assim que funciona. E a gente tem que ser realista, a gente tem que ser real. Olha aqui. Pois é, não é isso. Beber água. A gente tem que beber 3, dependendo da continha aí que a gente faz, 3, 4 litros de água por dia. Só de saliva a gente gasta mais de 1,5 litro.
Ainda mais quem fala bastante, está sempre se comunicando. E aí é gostoso igual tomar um suco, igual tomar um refrigerante? Não. Mas eu entendo que isso faz bem para mim. Eu consigo reprogramar a minha mente. Como uma paciente que uma consulta depois do diagnóstico já percebeu que está indo ao mercado e buscando, sentindo falta de comprar frutas. E para ela não fazia sentido, ela ia comprar diversas outras coisas, principalmente industrializadas, e agora se vê nesse lugar. Isso sem cardápio, sem dieta, só trabalhando as emoções, as relações, a mentalidade, tudo que está acontecendo ali no dia a dia. Por isso que a terapia nutricional faz tanta diferença. Primeiro, porque a gente não olha só para cardápios e dietas, calorias, alimentação. Em primeiro lugar, vem você, vem a sua história, vem o seu histórico com as pessoas, com os ambientes, com a comida. A gente trabalha todas as suas emoções. A gente olha para você. Para daí, depois, a gente começar a olhar e entender melhor sobre cardápio, sobre dietas, que não fazem sentido. Afinal de contas, você não vai seguir isso pro resto de uma vida. Né? Você vai acabar abandonando em algum momento, por isso você tem que ser livre, aprender a escolher com liberdade. Que, ó, quantas das minhas pacientes aqui concordando? Isso mesmo, Érica. Você já aprendeu, você agora já come tranquilamente, não está mais descontando as emoções da comida. Tem ali, né, a lista de fomes, o cardápio de fome emocional, que eu falo, são mais de 26, 27 tipos de fome emocional que elas consultam para saber que tipo de fome que elas estão naquele momento, que não é fome física. Então, eu começo a entender que o autocuidado real, ele é aquilo que eu consigo praticar. Me afastar dessas pessoas que drenam as minhas energias. Fazer a terapia, por que eu fiz essa junção, né? Porque é muito mais valioso vocês terem, de fato, alguém cuidando das suas emoções e cuidando da sua saúde ao mesmo tempo. Por isso que a terapia nutricional é tão importante, ela traz tanto resultado. Porque senão você olha só para um, e olhar só para um não resolve. Eu preciso estar com os meus nutrientes organizados, preciso estar com a minha alimentação, com as minhas vitaminas, com os meus suplementos em dia, que eu consigo através da alimentação. Se eu olho só para a minha parte emocional, eu também não tenho tantos resultados. Por quê? Porque minha parte física precisa ser cuidada. Eu tenho que saber que fazer esses dois juntos, ter tudo isso no mesmo profissional, é o que dá, me coloca anos-luz na frente. A pessoa que está olhando só para um lado. Então, é comer bem, mesmo que não seja fácil. É você ir dormir cedo, ao invés de maratonar série, que vai deixar o seu cérebro ali, né, cheio de cortisol, porque está com iluminação, ele entende que ainda é cedo, e aí você quer assistir mais um. Olha, quanto tá se identificando. Compartilha com uma amiga que você sabe que também faz isso. E aí, depois, no outro dia, consequência, estou com sono. Estou cansada. Meu cérebro não descansou. E aí você fica só nessa dopamina barata de Instagram, de TikTok, de série, e não está, de fato, trazendo benefícios para você, para o seu corpo, para sua mente. É conseguir encarar os seus gatilhos emocionais. Os gatilhos, eles estão aí, estão nas nossas relações. Todas as nossas relações, sejam elas de trabalho, de família, sentimental, emocional, amigos, relacionamento amoroso, funcionários, se você tem uma empresa, eles estão na nossa vida para despertar gatilhos. Esses gatilhos ativam os nossos padrões, e os nossos padrões é o que nós temos que mudar para conseguir, de fato, ter resultados. Bem-vinda, minha xará Vanessa, seja muito bem-vinda. Então, eu consigo identificar e entender isso. Quais são esses gatilhos? Eu sei impor, colocar limites, cuidar de traumas, ter ali disciplina. Autocuidado real é isso. É amor com maturidade. É escolher o que você precisa e não só o que você quer naquele momento. Autocuidado real é quando você se escolhe até quando seria mais fácil você se abandonar. Porque a gente se abandonar e escolher o outro é muito mais fácil. Mesmo porque a gente quer pertencer.
Essa frase dói, né? Pra caramba. Olha quantas aí se identificando. É isso mesmo, autocuidado real é quando você se escolhe, até mesmo quando seria mais fácil você se abandonar. Então, aqui hoje a gente vai trazer os pilares fundamentais do autocuidado mental, emocional, físico, espiritual, que são tão importantes. Quais seriam, então, esses autocuidados? Fala para mim, como que está o seu autocuidado mental? Você acha que está cuidando dele? Você tem ideia do que é autocuidado mental? Lendo, assistindo documentários, não sei, não sei. Pois é, autocuidado mental, terapia. Autocuidado mental é quando nós olhamos os nossos pensamentos, quando nós entendemos esses pensamentos automáticos e como eles afetam o nosso bem-estar. Já percebeu? Eles são muito rápidos. Os nossos pensamentos, eles são muito rápidos, muito rápidos. E a gente não presta atenção neles. Normalmente a gente vai só para o sentimento, para a ação. E esquece desse autocuidado, que é o pensamento. O pensamento, ele é rápido. Então, ele acaba indo direto ou para o sentimento ou para a ação. E aí, quando você se percebe, você já está procrastinando, você está se sabotando. E é importante a gente entender que a autossabotagem, como colocam, é um pouco complicado porque, na verdade, ela começou como uma proteção, não foi para te sabotar. Tanto que tem ali uma ferramenta, né, que eu faço ali com os meus pacientes, alunos, né, são os sabotadores. Você identifica quais são 9 sabotadores que nós temos, né, como se fossem ali personagens que nós temos ali dentro de nós, dentro da nossa cabeça, que estão nos convencendo a fazer as coisas. E ali naquela ferramenta a pessoa entende qual que é o sabotador que está mais alto, a gente tem 3 que ficam mais altos. E aí vem culpa, exigência excessiva, o ego, né, eu não posso errar, eu tenho que fazer, eu tenho que agradar. Então, esses sabotadores, né, que tem lá no site que eu coloco ali para vocês, é uma forma de você se entender melhor, é cuidar da sua mentalidade, é entender quais são esses pensamentos que estão te convencendo a fazer ou deixar de fazer as coisas. Principalmente o não fazer por você mesmo, você se sente egoísta, você se sente errada, ou te falam isso. A gente tem que lembrar que a gente nasceu com o nosso HD limpo. Não tinha nada na nossa mentalidade, a gente só sentia. Mas a gente foi aprendendo com as pessoas que falavam, a gente foi copiando os comportamentos, a vida foi nos ensinando. E aí eu vou utilizar de ferramentas para ir trabalhando a minha mentalidade. Eu vou identificando meus pensamentos, eu vou fazendo questionamentos, eu vou fazendo pausas conscientes. E aí eu te pergunto, você sabe de onde vem essa voz crítica interna que você tem aí? Você imagina de onde ela veio? Avó, mãe, tia, pai, avô, professora, amiga. Pois é. E aí a gente vai utilizando dessas vozes para ficar nos criticando, nos culpando o tempo todo, exigindo. Nós temos que trabalhar elas para a gente ter uma vida mais leve. É tudo isso que a gente vai trabalhando ali na terapia nutricional, para ter essa vida leve. É o liberte-se, né, que eu falo para as minhas pacientes e alunas. Então, eu tenho também um autocuidado emocional. O que é esse autocuidado emocional? Você tem autocuidado emocional? Você sabe como exercer ele? Achou que a terapia entrava no mental? Também. Mas ela também entra aqui no emocional. O que mais que vocês acham que é aí autocuidado emocional? Autoconhecimento. Saber quais são as suas emoções e aprender a acolher essas emoções. Uma das funções, né, de saber quais são essas emoções, normalmente vem da nossa mãe. Ela que normalmente nos orienta, né? Bem-vindo, Ivo. Seja muito bem-vindo. E aí eu vou entender que nem toda mãe sabe, porque elas também não aprenderam. Porque as avós não ensinaram, também não sabiam quais eram essas emoções.
Então, muitas vezes eu não sei dizer qual emoção eu estou sentindo, eu não sei nomear, mas eu preciso aprender, preciso reconhecer essas emoções para saber acolher. Senão eu não sei como acolher. Olha quantas aí se identificando, não sei acolher minhas emoções, não sei nomear as minhas emoções. São como emoções reprimidas e elas se manifestam, como eu já falei em vários stories e postagens do nosso corpo e também nas nossas relações. Às vezes a relação está pesada com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente quer bem, porque nós não estamos sabendo lidar com elas. Ou as nossas, ou a do outro. Nós temos muitas vezes lealdades invisíveis familiares. O que é isso? Onde você se abandonou para pertencer. Pertencimento é muito importante, entender a quem eu quero pertencer, por que eu quero pertencer. O pertencimento vem da essência humana, a gente busca por isso, a sobrevivência. Mas eu tenho que saber escolher quais lugares eu quero pertencer, a quais pessoas eu quero pertencer, se faz sentido me manter onde eu estou querendo. E eu faço uma pergunta: de quem é essa dor que você carrega hoje? Essa dor é realmente sua? Ou você vem carregando dores da sua ancestralidade, da sua mãe, da sua avó, da sua família, das suas gerações, dos seus pais, do seu pai, dos seus avós? Quantos padrões geracionais existem na sua família que você vem carregando? Muitas vezes a gente não olha para isso, a gente tem que sim olhar para dentro, olhar para nós, mas entender se eu não estou carregando o peso de alguém. E aí eu começo a entender o porquê que eu faço e repito esses padrões na minha vida. E a gente tem o autocuidado físico. O que é esse autocuidado físico? Aqui a gente vai olhar para a alimentação, para o sono, para pôr o corpo em movimento. Ciclo circadiano, que é tão importante, muitas vezes vocês não dormem, têm insônia, não conseguem dormir, mas não estão olhando para esse ciclo. Nós temos o ciclo perfeito, né, do horário de acordar, de despertar, horário de dormir, que deveria ser de acordo com o nascer ao pôr do sol, e hoje a gente tem aí, né, tanto a iluminação artificial, quanto as telas que atrapalham o nosso corpo a entender se ainda é dia, se não é. E aí eu acabo não me colocando nesse lugar. Bem-vinda, Rosana. Seja muito bem-vinda. E eu acabo não me colocando nesse lugar. E aí eu acabo dormindo tarde de novo, e daqui a pouco mais um dia, a gente não recupera essas horas de sono. O nosso corpo não foi feito para isso. Eu vou acumulando essas perdas. Consequentemente, eu vou tendo mais dificuldade. Olha aqui no YouTube quantas pessoas se identificando. E aí acha que só tomar melatonina, que só acompanhar a questão do sono vai resolver. Se eu não organizar o meu ciclo circadiano, eu não tenho resultado. Aí o remédio, o medicamento, ele não vai ter o efeito que precisa ter. E desligando as telas, diminuindo a luminosidade, para que seu corpo vá se preparando para isso. Não, eu tenho insônia, eu tô acordada e já vou no celular, já vou pro computador, já vou para a TV. E aí vai despertar mais ainda. Quais comportamentos autodestrutivos nós estamos tendo todos os dias? Nós não estamos olhando quais são as emoções que não estão sendo cuidadas. Estamos ignorando. E aí eu deixo uma reflexão aqui para vocês. Como seria cuidar do seu corpo como quem cuida de uma criança amada? Porque muitas vezes a gente coloca isso como um peso tão grande, como uma dificuldade, como algo tão difícil. Mas se fosse para cuidar de uma criança que você ama, como seria? Se fosse para cuidar de alguém que você ama, você dedicaria tempo, você dedicaria espaço, lugares, se esforçaria? Por que não por você? Porque é tão mais fácil a gente fazer pelo outro, tão difícil fazer por nós. Ego, culpa, porque dizem que é errado, que isso é egoísmo. A gente precisa se libertar
desses julgamentos. A gente precisa voltar a viver e parar de sobreviver. A gente precisa se colocar num lugar de importância na nossa vida. Porque quando as pessoas se perguntam ou perguntam para você, quais são as pessoas que você mais ama? Cite 3 pessoas que você mais ama. Mãe, aqui no YouTube, mãe, pai, filho, marido. Cadê o eu? Você tem que estar entre as 3 pessoas que você mais ama. Se você não estiver entre essas 3 pessoas que você mais ama, você está esperando amor de quem? Está esperando quem cuidar de você e você não está se cuidando. Você não está olhando para você. E esse é um lugar difícil de estar, é um lugar pesado, porque a gente coloca a responsabilidade no outro de nos acolher, de nos cuidar, de nos amar. Isso é pesado. E aí a gente tem o autocuidado espiritual, e aqui a gente não está falando sobre religiosidade. Bem-vinda, Ana, seja muito bem-vinda. E aí eu vou entendendo o que é isso. É uma reconexão com algo maior. Não é sobre religião. É o que me faz, de fato, me abastecer, o que realmente recarrega as minhas baterias. É estar em contato com a natureza? É ter um propósito? É olhar para você mesmo? É viajar? O que traz isso para você? É um silêncio, uma meditação, uma escrita, gratidão, oração, meditação? O que traz isso para você? O que faz ter sentido a sua vida? Esse é o autocuidado espiritual. A nossa alma, a nossa essência, ela pede leveza. Por isso, mentoria, vida leve. Por isso, olhar para os sabotadores. Por isso, né, a libertação de você ter aí uma vida mais leve, de você aprender a ser você mesma sem medo, sem culpa. Por isso, o diagnóstico que traz todas essas feridas, as raízes, né, que estão aí do comer emocional, das dificuldades relacionais, do peso que você carrega, da dificuldade de ir para a vida, de viver, ao invés de só sobreviver. E antes de encerrar, eu quero trazer um convite para vocês. Escolha um pilar essa semana para você cuidar. Mental, espiritual, físico, emocional. Qual que você vai escolher? Escolha um pilar. E entenda que autocuidado não é egoísmo. É a base para amar o outro, sem se perder de si. Quando você se ama, quando você se cuida, quando você tem esse carinho, essa gratidão com você, essa generosidade com você, você passa e consegue amar o outro sem se perder de si. Porque aí ninguém entra nesse lugar. Ninguém fica, ninguém é mais do que você. Você não acaba dando esse espaço para outra pessoa. Ela tem o espaço dela. Mas você se ama mais. Você se cuida. Você não deixa esse peso, essa responsabilidade para o outro. Então fala aí para mim, qual é o lugar que você vai olhar essa semana? Mental, espiritual, emocional, físico também vale, tá valendo também, desde que isso seja gostoso, desde que isso seja leve. Então, olha para esse lugar. Se você desejar fazer o diagnóstico, entender a raiz do seu problema, se você quiser entender mais sobre a mentoria, participar lá do grupo motivacional gratuito, tá tudo lá no link da bio, né? E aproveita a oportunidade para você se libertar, para você ter essa vida mais leve, aprender a como não direcionar isso para as outras pessoas, ter uma relação mais leve, uma vida mais leve, ter um corpo mais leve, que a gente merece esse autocuidado, a gente merece cuidar da gente, as pessoas merecem estar bem com a gente também. E se tem mais alguém que você sabe que precisa ter esse conhecimento, participar lá do grupo, já compartilha,
já curte. E terça-feira que vem eu trago mais para vocês. Às 19 horas, e eu coloco lá no grupo motivacional também. Então, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.